O copo estava prestes a tocar os lábios do CEO mais temido da cidade. "Não beba isso!" gritou uma simples garçonete com os olhos arregalados, mas era tarde demais. O que aconteceu depois, ninguém jamais esqueceu. Você já imaginou ver algo errado e ter coragem de impedir, mesmo que isso custe seu emprego? E se aquele que você salvasse fosse justamente o homem mais poderoso da empresa? Essa história é mais do que um alerta. É um mergulho nas consequências do destino. Curta agora se você acredita que um pequeno gesto pode mudar tudo. Comente. Eu teria avisado também se você já passou por uma situação parecida. Inscreva-se, porque histórias como essa vão te fazer ver o mundo com outros olhos. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que a verdade sempre encontra seu caminho. O aroma de café premium, misturado ao perfume caro, pairava no ar da sala de reuniões do 47º no andar. Marina segurava a bandeja de cristal com as mãos ligeiramente trêmulas, sentindo o peso de cada olhar sobre seu uniforme impecável de garçonete. Era seu terceiro dia na empresa mais poderosa da cidade e ainda não conseguia acreditar que estava ali, servindo os executivos que decidiam o destino de milhares de pessoas. "A bebida do Sr. Henrique", murmurou para si mesma, checando pela quinta vez o copo de uísque escocês que brilhava sob as luzes de LED. O líquido âmbar refletia as janelas panorâmicas que mostravam a cidade inteira aos seus pés. Ela respirou fundo, sentindo o tecido do uniforme aderir à pele suada pelas costas. A porta de mogno maciço se abriu com um som abafado, e Marina entrou na sala, onde 15 homens de terno discutiam números que ela jamais sonhara em ver. O silêncio se fez imediatamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros impacientes, alguns claramente irritados pela interrupção. No final da mesa oval, Henrique Andrade ergueu os olhos dos documentos. Aos 42 anos, ele comandava um império de construção civil que valia bilhões. Seus olhos cinzentos eram conhecidos por desmontar adversários em segundos. Mas quando olhou para Marina, algo diferente passou por eles. Talvez fosse apenas cansaço. Ele trabalhava 16 horas por dia há 2 semanas consecutivas. "Finalmente!", resmungou o diretor financeiro, Carlos Mendonça, ajustando os óculos de armação dourada. "Estávamos esperando." Marina se aproximou com passos medidos, sentindo o mármore frio sob os sapatos de sola de borracha. O perfume masculino misturado ao couro dos móveis criava uma atmosfera densa, quase sufocante. Ela podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos enquanto contornava as cadeiras de executivo. "Desculpe a demora, senhores", disse com voz firme, surpreendendo-se com a própria segurança. Colocou a bandeja sobre a mesa auxiliar de vidro e pegou o copo com cuidado. O cristal estava gelado em suas mãos e ela notou como a luz fazia o líquido âmbar dançar hipnoticamente. Henrique estendeu a mão para receber a bebida e foi nesse momento que Marina viu. Um brilho quase imperceptível na superfície do uísque, como se pequenas partículas estivessem flutuando. Seu estômago se contraiu violentamente. Aquilo não era normal. Ela havia preparado centenas de drinks durante seus anos trabalhando em bares da periferia e sabia reconhecer quando algo estava errado. "Senhor Henrique", começou hesitante, mas ele já havia esticado completamente o braço. Os dedos longos e bronzeados quase tocavam o copo. O instinto materno que herdara da mãe explodiu em seu peito. Sem pensar nas consequências, sem calcular o que poderia acontecer com seu emprego ou sua vida, Marina gritou com toda a força de seus pulmões: "Não beba isso!" O som ecoou pela sala como um tiro. 15 pares de olhos se cravaram nela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Henrique parou com o copo a 2 centímetros dos lábios, o vapor do álcool quase tocando sua pele. Por um segundo, que pareceu eterno, ninguém se moveu.
O zumbido do ar-condicionado parecia ensurdecedor no silêncio mortal. "O que você disse?" perguntou Henrique com voz baixa, perigosa. Seus olhos cinzentos se estreitaram, e Marina sentiu como se estivesse olhando para um predador. Eu disse para não beber", repetiu, a voz saindo mais fraca agora. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou entrelaçar os dedos para controlá-las. "Tem algo errado com a bebida." "Você enlouqueceu?" explodiu Carlos Mendonça, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os copos de água balançarem. "Quem você pensa que é para interromper uma reunião e dar ordens ao presidente da empresa?" Eu só vi que tinha algo estranho." Marina gaguejou, sentindo lágrimas quentes ameaçando transbordar. O aroma de madeira encerada da mesa se misturava com o cheiro de sua própria transpiração nervosa. O líquido tinha um brilho diferente, como se... Como se o quê?" Henrique perguntou, ainda segurando o copo. Sua voz não demonstrava raiva, apenas uma curiosidade gelada que era muito mais assustadora. "Como se tivesse algo dissolvido nele", ela completou, engolindo em seco. "Minha mãe sempre me ensinou a observar essas coisas. Ela dizia que quando você serve comida ou bebida para alguém, você é responsável por essa pessoa." Os outros executivos começaram a murmurar entre si. Marina conseguia ouvir fragmentos. Absurdo, demitir imediatamente, constrangimento. Mas Henrique continuou observando-a em silêncio, como se estivesse tentando decifrar um enigma. "Sua mãe?" ele perguntou, baixando lentamente o copo sobre a mesa. "Ela trabalhava servindo pessoas", Marina respondeu, limpando uma lágrima que escapou. "Dizia que um dia alguém poderia tentar machucar as pessoas que ela servia e que ela jamais deixaria isso acontecer, mesmo que custasse seu emprego." Henrique olhou para o copo por um longo momento. Depois ergueu os olhos para Marina novamente e dessa vez ela viu algo diferente neles. Não era mais a frieza calculista de um CEO, mas uma centelha de curiosidade, respeito. "Traga um kit de análise química", ordenou para seu assistente pessoal, que imediatamente saiu da sala. "Quero saber exatamente o que tem nessa bebida." "Henrique, isso é ridículo", protestou Carlos, o rosto vermelho de indignação. "Você vai humilhar a empresa inteira por causa do delírio de uma garçonete? Eu vou descobrir se minha vida está em perigo por causa do alerta de uma funcionária corajosa." Henrique respondeu, sem tirar os olhos de Marina. "Há uma diferença." Marina sentiu o chão oscilar sob seus pés. Ele havia dito corajosa. Depois de anos sendo invisível, de limpar mesas e ser tratada como mobília, alguém a havia chamado de corajosa. E não qualquer alguém, o homem mais poderoso que ela já conhecera. "Eu não sabia se era certo falar", murmurou mais para si mesma do que para ele. "Mas pensei, e se fosse meu pai? E se fosse alguém que eu amo, eu não conseguiria viver sabendo que vi o perigo e não avisei." Os 5 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Marina. Os executivos cochichavam em tons cada vez mais altos, claramente furiosos com a situação. Alguns faziam ligações sussurradas, provavelmente para o Departamento de Recursos Humanos. Ela permaneceu em pé, as pernas bambas, observando Henrique, que havia voltado a estudar documentos como se nada tivesse acontecido. O assistente retornou com um técnico do laboratório da empresa, carregando uma maleta metálica. Em menos de 3 minutos, o homem de jaleco branco confirmou o que Marina havia percebido instintivamente. Havia uma substância não identificada dissolvida no uísque. Uma substância que não deveria estar ali. "Amostra contaminada", anunciou o técnico guardando os equipamentos. "Preciso de mais tempo para identificar exatamente o que é, mas posso confirmar que há elementos estranhos na composição." O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior.
Não era mais desprezo ou impaciência, era choque puro. Marina viu o rosto de alguns executivos empalidecerem, enquanto outros começavam a olhar ao redor da sala com suspeita crescente. Henrique se levantou lentamente, sua figura imponente dominando a sala. Quando falou, sua voz ecoou com uma autoridade que fez todos se calarem instantaneamente. Alguém tentou me envenenar, disse, cada palavra carregada de uma fúria gelada. E se não fosse por essa mulher, apontou para Marina, eu estaria morto ou hospitalizado neste momento. Marina sentiu as pernas finalmente cederem e se apoiou na parede de vidro atrás dela. A realidade do que havia acabado de acontecer a atingiu como um tsunami. Ela havia salvado a vida de Henrique Andrade. E alguém naquela sala, alguém naquela mesa, havia tentado matá-lo. Ela não sabia se seria demitida ou presa, pensou consigo mesma. Mas salvá-lo era mais importante que qualquer consequência. O corredor do 47º andar nunca havia parecido tão longo. Marina caminhava entre dois seguranças corpulentos, seus passos ecoando no mármore polido, enquanto funcionários paravam para observar a cena inusitada. Sussurros a seguiam como sombras. É ela quem gritou. Dizem que enlouqueceu. Pobre garota, vai ser demitida na certa. O cheiro de desinfetante hospitalar invadiu suas narinas quando as portas da enfermaria se abriram. Henrique estava sentado na maca, camisa desabotoada, enquanto a médica da empresa verificava sua pressão arterial. Seu rosto havia perdido a cor bronzeada usual, adquirindo um tom acinzentado que a fez engolir em seco. Como ele está? Marina perguntou impulsivamente, ignorando os olhares reprovadores dos seguranças. Estável, respondeu a doutora Lúcia, sem levantar os olhos do estetoscópio. Felizmente, não chegou a ingerir quantidade suficiente para causar danos graves. Mas se tivesse bebido o copo inteiro... Ela balançou a cabeça, deixando a frase no ar como uma ameaça fantasma. Marina sentiu o alívio inundar seu peito como água morna. Ele estava bem. O homem que ela havia alertado estava vivo e seguro. Por um momento, nada mais importava. Nem seu emprego, nem as consequências, nem os olhares acusatórios que a seguiam. Senhorita Marina Santos, a voz autoritária do diretor de recursos humanos cortou seus pensamentos. Roberto Silveira se aproximou com uma pasta nas mãos e expressão severa. Preciso conversar com a senhorita. Eles a conduziram para uma sala pequena e sem janelas no mesmo andar. O ambiente cheirava a papel velho e café requentado. Marina se sentou na cadeira de plástico, observando Roberto folhear documentos com movimentos precisos e calculados. Senhorita Santos, ele começou, ajustando os óculos. Sua atitude de hoje causou um constrangimento inaceitável em uma reunião de alto nível. Interromper o presidente da empresa com gritos histéricos não é comportamento tolerável de uma funcionária. Mas eu salvei a vida dele, Marina murmurou, entrelaçando os dedos sobre o colo. A bebida estava envenenada. Isso ainda não foi confirmado, Roberto rebateu friamente. O que temos são especulações baseadas em seu instinto. E mesmo que houvesse algo errado, existem protocolos adequados para reportar suspeitas. Marina sentiu a indignação ferver em seu peito. Protocolos. O senhor queria que eu preenchesse um formulário enquanto ele bebia veneno. Queria que agisse como uma profissional, não como uma pessoa comum da periferia gritando em ambiente corporativo. As palavras saíram com desdém evidente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Marina baixou os olhos para suas mãos calejadas, lembrando-se de quantas vezes havia ouvido comentários similares ao longo da vida. Pessoa comum da periferia, como se sua origem determinasse seu valor, como se ter nascido em um bairro pobre a tornasse incapaz de reconhecer o perigo. Ela só queria proteger, pensou consigo mesma.
mas agora era vista como uma ameaça. A porta se abriu abruptamente e Carlos Mendonça entrou com passos largos. Seu rosto ainda estava vermelho de irritação, e ele apontou o dedo para Marina como se ela fosse uma criminosa. "Você sabe o que acabou de fazer?" Ele explodiu, batendo a mão na mesa. "Acabou de plantar uma semente de paranoia na mente do Henrique. Agora ele vai suspeitar de todos nós. Vai questionar cada decisão, cada pessoa ao redor. Você só nada." Carlos interrompeu, aproximando-se até que ela pudesse sentir o cheiro forte de sua loção pós-barba. "Você é uma garçonete, uma funcionária temporária que ganhou esse emprego por sorte. Não tem conhecimento, não tem experiência, não tem direito de causar esse tipo de alvoroço." Roberto acenou para que Carlos se acalmasse. "O que o Sr. Mendonça está tentando dizer é que sua ação, mesmo bem intencionada, pode ter consequências graves para o ambiente de trabalho e a confiança entre os executivos." Marina ergueu o queixo, sentindo uma fagulha de determinação acender em seu peito. "E se eu estiver certa? E se alguém realmente tentou machucá-lo? Vocês prefeririam que eu ficasse quieta e deixasse acontecer? Não temos evidências de que..." A conversa foi interrompida pela entrada súbita de um segurança alto e grisalho. Marina o reconheceu. Era seu João, o chefe de segurança, que sempre a cumprimentava gentilmente quando ela chegava para trabalhar. "Com licença, senhores," ele disse, dirigindo-se a Roberto. "Preciso falar sobre as imagens de segurança." Roberto franziu a testa. "Que imagens?" "Do bar de apoio, onde as bebidas foram preparadas antes da reunião," João explicou, tirando uma pasta do bolso interno do blazer. "Analisei as gravações das últimas 2 horas, como solicitado." O coração de Marina disparou. Evidências. Finalmente haveria evidências concretas do que aconteceu, e ela seria inocentada de todas as acusações de histeria e incompetência. João abriu a pasta e retirou algumas fotografias impressas em preto e branco. "Aqui temos a senhorita Marina preparando as bebidas às 14h23. Mostrou a primeira imagem. "Ela segue todos os protocolos corretamente." Marina se inclinou para ver melhor. Na foto granulada, ela aparecia concentrada, organizando os copos na bandeja com cuidado meticuloso. Às 14h31, ela sai do bar carregando a bandeja para a sala de reuniões. João continuou, mostrando a segunda foto. "E aqui está o interessante. A terceira fotografia mostrava o bar vazio por alguns minutos. Depois, às 14h34, uma figura aparecia na imagem, mas apenas parcialmente. Um braço vestido com manga de terno escuro se estendia sobre o balcão, e uma mão enluvada segurava algo pequeno sobre um dos copos. Infelizmente, o ângulo da câmera não captura o rosto da pessoa," João explicou, apontando para a imagem. "Mas podemos ver claramente alguém adicionando uma substância ao copo destinado ao Sr. Henrique." O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sentiu uma mistura de alívio e terror percorrer sua espinha. Alívio por estar sendo inocentada, terror ao perceber que realmente havia alguém tentando machucar Henrique e essa pessoa ainda estava solta. Carlos arrancou a foto das mãos de João, estudando-a com intensidade. Isso não prova nada conclusivo. Pode ter sido um funcionário da limpeza ou... "Funcionários da limpeza não usam ternos, Sr. Mendonça," João interrompeu educadamente. "E não tem acesso ao bar durante o expediente sem autorização específica." Roberto se levantou, caminhando em círculos pela pequena sala. O ruído de seus sapatos no piso sintético criava um ritmo nervoso que deixava Marina ainda mais tensa. "Quantas pessoas sabiam que o Sr. Henrique beberia uísque nessa reunião?" Roberto perguntou. "Apenas os 15 executivos presentes," João respondeu. "E os funcionários do apoio que prepararam as bebidas. A agenda de preferências do presidente é confidencial." Marina observou Carlos empalidecer visivelmente.
Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele devolvia a fotografia para João. Isso significa que quem fez isso tinha acesso privilegiado às informações internas, Roberto murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Significa que alguém em quem o Sr. Henrique confia tentou matá-lo, Marina disse, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. E se eu não tivesse gritado, vocês estariam planejando um funeral agora. O peso de suas palavras pairou no ar como incenso amargo. Roberto e Carlos trocaram olhares carregados de significado. Uma comunicação silenciosa que Marina não conseguiu decifrar completamente, mas que a deixou com um frio na barriga. Senhorita Santos, Roberto disse finalmente, devido às circunstâncias excepcionais, vamos suspender qualquer ação disciplinar contra a senhorita. Pelo contrário, sua atitude será reportada ao Sr. Henrique como um exemplo de dedicação excepcional. Marina piscou confusa. Minutos antes, ela estava sendo repreendida por histeria e agora estava sendo elogiada por dedicação excepcional. A mudança súbita de tom a deixou desconfiada. No entanto, Roberto continuou, por questões de segurança, vamos transferi-la temporariamente para outro setor, até que essa situação seja esclarecida. Que tipo de transferência? Ela perguntou desconfiada. Para o arquivo morto no subsolo, Carlos respondeu rapidamente, longe de qualquer situação que possa colocá-la em perigo novamente. Marina sentiu o estômago afundar. Arquivo morto no subsolo era onde mandavam funcionários para esquecê-los, para enterrá-los em papéis antigos até que pedissem demissão por tédio e isolamento. Mas eu quero continuar trabalhando normalmente, protestou. Não fiz nada de errado. É uma medida de proteção, Roberto insistiu, para sua própria segurança. Quando João saiu da sala levando as fotografias, Marina ficou sozinha com Roberto e Carlos por mais alguns minutos. A tensão era palpável, como se os dois homens estivessem contendo algo importante que não podiam dizer na presença dela. Uma última coisa, senhorita Santos, Carlos disse, inclinando-se para a frente. Seria prudente não comentar os detalhes deste incidente com outros funcionários. Questões de segurança da empresa, você compreende. Marina assentiu lentamente, mas por dentro uma voz sussurrava que algo estava errado. Muito errado. Eles queriam silenciá-la. O subsolo da empresa era um mundo subterrâneo que poucos conheciam. Marina desceu os degraus de concreto, sentindo o ar ficar mais denso a cada passo. O cheiro de papel velho e umidade invadiu suas narinas, misturado com o aroma metálico de tubulações expostas que percorriam o teto baixo. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, criando sombras dançantes entre as estantes infinitas de arquivos. Seu novo reino, murmurou para si mesma, observando as pilhas de caixas empoeiradas que se estendiam até onde a vista alcançava. Cada uma rotulada com anos que remontavam às décadas passadas. Era ali que os segredos da empresa vinham morrer, enterrados em documentos que ninguém mais consultava. O ruído de seus passos ecoava no corredor estreito quando uma voz a fez sobressaltar. Você deve ser a heroína do momento. Marina se virou e viu um homem de meia idade emergindo de entre as estantes. Cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço e um sorriso genuíno que contrastava com o ambiente sombrio. Eu sou Arthur, ele disse, estendendo a mão calejada. Trabalho aqui há 20 anos e você deve ser Marina, a garçonete que salvou o patrão. Ex-garçonete, ela corrigiu amargamente apertando a mão dele. Agora sou arquivista, aparentemente. Arthur riu, um som caloroso que reverberou entre as paredes de concreto. Bom, pelo menos você tem companhia. Aqui embaixo somos só eu, você e cerca de 500 mil de documentos que ninguém quer ver. Eles caminharam juntos entre as estantes, Arthur apontando os diferentes setores, contratos antigos, correspondências, relatórios financeiros de décadas passadas.
Marina notou como ele conhecia cada centímetro daquele labirinto de papel. Sabe, Arthur disse casualmente, organizando uma pilha de pastas. É interessante como mandam as pessoas inconvenientes para cá. Como se o subsolo fosse uma espécie de purgatório corporativo. Inconvenientes, Marina repetiu, parando de andar. Pessoas que viram coisas que não deveriam ver, que fizeram perguntas demais, que ameaçaram o status quo, Arthur explicou, tirando os óculos para limpá-los. Você, por exemplo, salvou a vida do Henrique, mas também expôs que alguém de dentro tentou matá-lo. Isso é problemático para certas pessoas. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Você acha que eles me mandaram aqui para me silenciar? Acho que mandaram você aqui porque você se tornou perigosa sem querer. Arthur respondeu, colocando os óculos de volta. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Antes que Marina pudesse responder, o som de passos pesados ecoou pela escadaria. Arthur imediatamente se afastou, fingindo organizar documentos, enquanto Marina tentava parecer ocupada com uma caixa de contratos de 1998. Senhorita Santos! A voz profunda a fez erguer os olhos. Era um dos seguranças pessoais de Henrique, um homem alto de expressão séria que ela havia visto algumas vezes nos corredores superiores. O Sr. Henrique gostaria de vê-la em seu escritório, informou ele. Agora. O coração de Marina disparou. Depois de 2 dias no subsolo, finalmente ela teria a chance de falar diretamente com o homem que a havia salvado. Talvez pudesse explicar sua versão dos fatos, contar sobre a estranha transferência, pedir para voltar ao trabalho normal. A subida até o 50º andar pareceu eterna. O elevador executivo era forrado de espelhos e madeira de lei, um contraste gritante com o ambiente úmido do subsolo. Marina olhou para seu reflexo e tentou arrumar os cabelos, desejando ter uma aparência mais apresentável para essa conversa crucial. As portas se abriram para o escritório mais impressionante que ela já havia visto. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto móveis de design minimalista criavam um ambiente de elegância discreta. O aroma de couro e madeira nobre misturava-se com um perfume masculino sutil que ela reconheceu imediatamente. Henrique estava de pé diante da janela, mãos entrelaçadas nas costas, observando o movimento da cidade lá embaixo. Mesmo de costas, sua presença dominava o ambiente. O terno negro impecavelmente cortado acentuava sua figura alta e atlética. Sente-se, disse sem se virar, indicando uma poltrona de couro conhaque diante de sua mesa. Sua voz carregava a mesma autoridade de sempre, mas havia algo diferente no tom, uma nuance que Marina não conseguia identificar. Ela se sentou na beirada da poltrona, as mãos suadas entrelaçadas sobre o colo. O silêncio se estendeu por longos segundos, quebrado apenas pelo ruído abafado do trânsito 50 andares abaixo. Finalmente, Henrique se virou. Seus olhos cinzentos se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Ele parecia mais magro do que 2 dias antes, como se o peso da traição estivesse consumindo-o por dentro. "Por que você me salvou?" perguntou, caminhando lentamente até sentar-se atrás da mesa imponente. A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? É uma pergunta simples." Henrique insistiu, inclinando-se para a frente. "Você arriscou seu emprego, sua reputação, sua segurança para alertar um homem que você mal conhecia? Por quê?" Marina sentiu a garganta secar. Porque era a coisa certa a fazer. A coisa certa, ele repetiu, como se testasse o sabor das palavras. "Você sabe quantas pessoas nesta empresa fariam a coisa certa se isso custasse alguma coisa para elas?" "Não muitas, imagino", Marina murmurou. "Nenhuma", Henrique corrigiu friamente. "Absolutamente nenhuma",
Nos últimos 15 anos construindo este império, aprendi que todo mundo tem um preço. Todo mundo pode ser comprado, ameaçado ou manipulado. Todo mundo, exceto você. Ele se levantou novamente, caminhando até um bar lateral e servindo-se de um copo d'água. Marina notou como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente, uma vulnerabilidade que contrastava com sua máscara de controle absoluto. Sabe o que mais me intriga? Continuou bebendo a água lentamente. Você nem me conhece. Para você, eu sou apenas mais um patrão rico em um terno caro. Mesmo assim, não hesitou em me proteger. Minha mãe sempre dizia que quando você serve alguém, você se torna responsável por essa pessoa. Marina explicou, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Não importa quem ela seja, não importa quanta diferença exista entre vocês. Naquele momento, você é responsável. Henrique parou de beber, os olhos fixos nela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Era surpresa, reconhecimento, algo mais profundo. Sua mãe, ele disse lentamente. Fale-me sobre ela. Ela trabalhava limpando escritórios. Marina comenzou hesitante. Passava a madrugada inteira cuidando para que tudo ficasse perfeito para quando os executivos chegassem de manhã. Dizia que, mesmo sendo invisível para eles, tinha orgulho do trabalho que fazia. Como ela se chamava? Ana Santos. O copo escorregou das mãos de Henrique, estilhaçando-se no chão de mármore, com um ruído que ecoou pelo escritório inteiro. Marina se sobressaltou, observando a água se espalhar entre os cacos de vidro como lágrimas cristalinas. Ana Santos, ele repetiu, a voz saindo rouca. Cabelos castanhos, sempre sorria, usava um crucifixo dourado no pescoço. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Como você sabe isso? Henrique se aproximou lentamente, ignorando os cacos de vidro que estalavam sob seus sapatos. Quando parou diante dela, Marina pôde ver lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos cinzentos. Sua mãe salvou minha vida 20 anos atrás, disse com voz embargada, e agora você fez a mesma coisa. Isso é impossível, Marina murmurou, levantando-se da poltrona com pernas bambas. Minha mãe nunca mencionou. Ela não sabia quem eu era. Henrique explicou, passando as mãos pelos cabelos escuros. Eu era apenas um jovem executivo trabalhando até tarde, deprimido, desesperançoso. Estava atravessando o pior período da minha vida. Havia perdido um contrato importante, estava prestes a ser demitido. Minha noiva havia me deixado. Ele caminhou até a janela novamente, como se precisasse do apoio para continuar. Era 3 da manhã quando sua mãe me encontrou no banheiro da empresa. Continuou, a voz distante. Eu havia tomado uma decisão terrível, havia engolido uma quantidade perigosa de calmantes, determinado a acabar com tudo. Marina sentiu as pernas cederem e se apoiou na mesa. A realidade era pesada demais para processar. Ela não perguntou nada, não julgou, não chamou ninguém. Henrique prosseguiu. Simplesmente me levou até a pia, me fez vomitar, me deu água, ficou comigo a noite inteira falando sobre esperança, sobre como a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de aceitar. Lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto de Marina. Ela nunca contou, porque pediu para ela não contar. Henrique se virou, revelando lágrimas também em seu rosto. Disse que era um momento de fraqueza que queria esquecer. Ela prometeu guardar segredo e cumpriu. Mas antes de ir embora naquela manhã, disse algo que nunca esqueci. O que foi? Um dia, senhor, você vai ter a chance de salvar alguém também. Quando esse momento chegar, lembre-se de como é importante que alguém se importe. Essas foram as palavras exatas dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção e reconhecimento.
Marina olhou para Henrique com olhos novos, vendo não apenas o CEO milionário, mas o jovem desesperançoso que sua mãe havia salvado 2 décadas antes. Você não me salvou hoje, Henrique disse, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor de sua presença. Sua mãe já tinha salvado minha alma anos atrás. Você apenas completou o ciclo. Ela arriscou tudo, Marina pensou, e mesmo assim, só queria saber se ele estava bem. Por isso me mandaram para o subsolo, ela murmurou, compreendendo finalmente. Porque quem tentou machucá-lo sabe que eu vou protegê-lo, e isso os apavora. Henrique assentiu gravemente. Eles sabem que você é como sua mãe, incorruptível, e isso os torna muito, muito perigosos. O eco das lágrimas ainda reverberava no escritório quando Henrique caminhou até um cofre embutido na parede. Marina observou seus movimentos precisos enquanto digitava uma sequência longa de números, o mecanismo eletrônico emitindo pequenos bips que cortavam o silêncio pesado. Quando a porta metálica se abriu, ele retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho, suas mãos tremendo imperceptivelmente. Guardei isto por 20 anos, disse, voltando para junto dela. Sempre soube que um dia devolveria para a família dela. Marina estendeu as mãos com hesitação, sentindo o veludo macio escorregar entre seus dedos. Quando abriu a caixa, seu coração parou por um instante. Ali, brilhando sob as luzes do escritório, estava o crucifixo dourado que sua mãe usava todos os dias. A mesma corrente delicada, o mesmo pingente pequeno com detalhes em filigrana que ela lembrava de beijar antes de dormir quando era criança. Como você conseguiu isso? Murmurou tirando o colar da caixa. O metal ainda conservava o calor, como se tivesse acabado de ser retirado do pescoço de sua mãe. Ela o perdeu naquela noite, Henrique explicou, sentando-se na poltrona ao lado da dela. Quando me ajudou no banheiro, a corrente se partiu. Eu tentei devolver no dia seguinte, mas soube que ela havia sido demitida. Marina sentiu uma punhalada no peito. Demitida? Por quê? Henrique baixou os olhos, a culpa estampada em cada linha de seu rosto. Porque alguém a viu comigo durante a madrugada. Espalharam rumores, inventaram histórias sórdidas. Nunca me deram a chance de explicar a verdade. Você deixou isso acontecer? A voz de Marina saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma dor que vinha de muito longe. Eu era um covarde, Henrique admitiu, passando as mãos pelo rosto. Estava tão envergonhado do que havia tentado fazer, tão desesperado para manter tudo em segredo, que não defendia a única pessoa que havia me mostrado compaixão genuína. Marina fechou os olhos, lembrando-se de como sua mãe chegou em casa naquele dia. Os olhos vermelhos de tanto chorar, o jeito como murmurava que pessoas importantes não se misturam com gente como nós. A amargura que nunca conseguiu esconder completamente depois disso. Ela nunca conseguiu outro emprego decente, Marina disse, sua voz baixa, mas carregada de acusação. Passou o resto da vida limpando casas por algumas moedas, sendo tratada como inferior por patroas que não valiam nem a sola dos sapatos dela. Eu sei, Henrique suspirou profundamente. Tentei encontrá-la várias vezes ao longo dos anos. Queria compensar, queria explicar, queria devolver sua dignidade, mas ela havia desaparecido. Porque teve que se mudar para a periferia, Marina completou, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Para um lugar onde ninguém conhecia a história, onde podia recomeçar, mesmo que fosse em condições muito piores. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo cheio de arrependimentos e dores não curadas. Marina segurava o crucifixo contra o peito, sentindo o metal esquentar em contato com sua pele. Era como ter um pedaço de sua mãe de volta, mas também era a prova concreta de como a vida dela havia sido destruída por covardia e preconceito.
Ela falava de você, Marina murmurou, surpreendendo Henrique. Não pelo nome, mas sempre contava de um jovem executivo que ela havia ajudado numa noite difícil. Dizia que valia a pena ter perdido o emprego se isso significava que uma vida havia sido salva. Henrique fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Ela disse isso? Toda vez que eu reclamava de nossa situação, ela repetia: Marina, filha, quando você salva uma vida, o universo conspira para retribuir de formas que você nem imagina. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia a bondade volta para casa. Era o mantra dela. E ela estava certa. Henrique disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para Marina. Você está aqui. A filha da mulher que me salvou agora salvou minha vida também. O universo realmente conspirou. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A vista da cidade se estendia infinitamente, mas tudo que ela conseguia ver eram as memórias de sua mãe trabalhando incansavelmente, sempre com um sorriso forçado, sempre fingindo que estava tudo bem. Sabe qual foi a pior parte? Disse sem se virar. Ela morreu ainda acreditando que havia feito a coisa certa, que o sacrifício dela tinha valido a pena. Morreu sem saber que o homem que ela salvou se tornou poderoso o suficiente para ter mudado nossa vida inteira. Marina! Não! Ela se virou, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Henrique recuar. Você quer saber por que eu gritei naquela sala? Por que arrisquei meu emprego para te salvar? Não foi só porque era a coisa certa. Foi porque vi minha mãe em você. Henrique franziu a testa, confuso. Vi um ser humano em perigo, Marina continuou, aproximando-se dele com passos firmes. E lembrei de como minha mãe sempre dizia que não importa quem a pessoa é, não importa quanto dinheiro tem ou quão importante se acha. Na hora do perigo, todos somos iguais. Todos merecemos ser salvos. Ela te ensinou bem, Henrique murmurou. Ela me ensinou a ser melhor do que você foi com ela, Marina disparou, vendo Henrique encolher como se tivesse apanhado. Me ensinou que coragem não é só salvar alguém, é assumir as consequências dessa salvação, é proteger quem te protegeu. O telefone da mesa tocou estridente, cortando a tensão como uma lâmina. Henrique atendeu com voz áspera, ouvindo por alguns segundos antes de desligar com força. Era João, o chefe de segurança, informou, levantando-se. Ele descobriu algo sobre as câmeras, algo importante. 10 minutos depois, eles estavam na sala de segurança, observando João manipular os controles do sistema de monitoramento. As telas mostravam diferentes ângulos do prédio, mas a atenção estava focada em uma específica, o bar de apoio na hora do incidente. Consegui recuperar imagens de uma câmera que havia sido acidentalmente desabilitada, João explicou, seus dedos voando sobre o teclado. Demorou para extrair os dados do backup, mas aqui está. A imagem que apareceu na tela fez Marina e Henrique arfarem simultaneamente. Ali, claramente visível, estava Carlos Mendonça adicionando algo ao copo de uísque. Seus movimentos eram precisos, calculados, de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Meu Deus, Marina sussurrou. É o Carlos. Há mais, João continuou mudando para outra câmera. Estas imagens são de 3 semanas atrás. A nova gravação mostrava Carlos em uma reunião secreta com 2 homens de terno em um estacionamento. Dinheiro trocava de mãos, documentos eram entregues, acordos eram selados com apertos de mão conspiratórios. Ele estava planejando isso há muito tempo, Henrique disse, sua voz carregada de uma frieza perigosa. Meu amigo de 20 anos, meu diretor financeiro, o homem que conhece todos os meus segredos comerciais. Mas por quê? Marina perguntou. João trocou mais uma imagem na tela. Era um documento fotografado, mostrando a verdadeira situação financeira pessoal de Carlos. Dívidas astronômicas, empréstimos com agiotas,
uma vida de luxo mantida com dinheiro que não possuía. Ele estava sendo pressionado, João explicou, e aparentemente alguém ofereceu uma quantia muito generosa por sua cooperação. Marina observou Henrique processar a traição. Via a dor se misturando com raiva em seus olhos, o desapontamento se transformando em determinação fria. Era como assistir à transformação de um homem que havia confiado demais, aprendendo a confiar apenas no essencial. Onde ele está agora? Henrique perguntou. Ainda no prédio, seu escritório, provavelmente destruindo evidências. Henrique se dirigiu para a porta, mas Marina o segurou pelo braço. Quando ele se virou, ela viu não apenas o CEO poderoso, mas também o jovem quebrado que sua mãe havia salvado e o homem vulnerável que ela própria havia protegido. Não vai enfrentá-lo sozinho, disse com firmeza. Marina, isso é perigoso. Ele já tentou me matar uma vez. E eu já te salvei uma vez, ela replicou, colocando o crucifixo de sua mãe ao redor do pescoço. Não é coincidência que estejamos aqui juntos. Minha mãe dizia que o destino tem uma forma engraçada de corrigir injustiças. Henrique olhou para o crucifixo dourado, brilhando contra a pele morena de Marina, e sentiu algo se acomodar em seu peito. Era como se um círculo estivesse finalmente se fechando, como se os erros do passado finalmente tivessem uma chance de redenção. Não era ela quem precisava dele, Marina pensou, observando a expressão de Henrique se suavizar. Era ele quem finalmente precisava de alguém real. Você não me salvou hoje, Henrique disse, ecoando suas palavras anteriores. Sua mãe já tinha salvado minha alma anos atrás. Mas talvez seja a hora de eu retribuir o favor. Eles caminharam juntos para o elevador, unidos por um passado doloroso que finalmente ganhava sentido. O destino havia conspirado para trazê-los juntos, e agora eles teriam que enfrentar as consequências dessa conspiração, lado a lado. O anúncio ecoou pelos alto-falantes da empresa como um trovão em dia de céu claro. Atenção, funcionários! A senhorita Marina Santos foi promovida ao cargo de assistente executiva direta do presidente, efetivo imediatamente. Marina sentiu o sangue gelar nas veias enquanto caminhava pelo corredor do 47º andar. Todos os olhares se voltaram para ela com uma mistura de choque, inveja e incredulidade. Sussurros a seguiam como uma sinfonia maliciosa. De garçonete a assistente em 3 dias. Que método ela usou? Deve ter algum esquema por trás. O perfume caro das executivas se misturava com o cheiro de café matinal, criando uma atmosfera densa de competição e ressentimento. Marina apertou a alça da bolsa simples contra o corpo, sentindo-se deslocada no meio daquele mar de ternos alfaiatados e vestidos de grife. Marina! A voz estridente cortou o burburinho. Era Fernanda Costa, uma das diretoras de marketing, aproximando-se com passos determinados. Seus saltos altos martelavam o piso de mármore como uma declaração de guerra. Que surpresa! Interessante essa sua promoção. Bom dia, Fernanda. Marina respondeu educadamente, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo que crescia em seu estômago. Bom dia, nada, Fernanda replicou, cruzando os braços sobre o blazer vermelho. Você pode enganar os outros, mas eu trabalho aqui há 15 anos. Sei exatamente o que acontece quando alguém sobe tão rápido na hierarquia. Marina sentiu o rosto esquentar. Se você está insinuando que... Não estou insinuando nada, Fernanda interrompeu com um sorriso venenoso. Estou afirmando. Ninguém vai de garçonete temporária para assistente executiva sem dar algo em troca. A questão é, o que exatamente você ofereceu para o nosso CEO? O corredor havia se tornado um palco, com funcionários fingindo estar ocupados enquanto prestavam atenção em cada palavra da conversa. Marina sentiu a humilhação queimar sua garganta como ácido. Ofereci competência, respondeu, erguendo o queixo com dignidade.
e lealdade, duas coisas que aparentemente são raras por aqui. Competência? Fernanda riu alto, o som ecoando pelas paredes de vidro. Querida, você nem sabe ligar um computador direito. Que competência você poderia ter que eu, com MBA em Harvard, não tenho? A competência de reconhecer perigo quando vejo. Marina disparou, dando um passo à frente. E a coragem de agir, mesmo quando isso pode me custar caro. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Fernanda estreitou os olhos, compreendendo a referência ao incidente do envenenamento. Ah, então é isso, murmurou, o sorriso se transformando em uma expressão predatória. A heroína que salvou o patrão. Que conveniente para você que isso tenha acontecido logo no seu terceiro dia de trabalho. O que você está sugerindo? Marina perguntou, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Estou sugerindo que talvez você tenha sabido do plano antes dele acontecer. Que talvez tenha se posicionado estrategicamente para ser a salvadora, Fernanda disse, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Seria uma jogada brilhante, na verdade. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. A acusação era tão absurda, tão cruel, que por um momento ela ficou sem palavras. Ao redor deles, os funcionários haviam parado qualquer pretensão de trabalhar e observavam a confronto abertamente. Você está louca, Marina conseguiu dizer finalmente, a voz saindo rouca de indignação. Louca ou realista? Fernanda deu de ombros. Não importa. O que importa é que todo mundo aqui sabe que você não merece estar onde está. E cedo ou tarde, a verdade vai aparecer. A verdade é que ela salvou minha vida. A voz profunda de Henrique cortou o corredor como uma lâmina. Todos se viraram para vê-lo caminhando em direção a eles, sua presença imponente fazendo o ambiente ficar ainda mais tenso. Seu terno cinza escuro parecia absorver toda a luz, e seus olhos gelados estavam fixos em Fernanda com uma intensidade que fez a mulher recuar instintivamente. Senhor Henrique, Fernanda gaguejou, tentando recuperar a compostura. Nós estavam apenas questionando minha decisão de promover a pessoa que teve coragem de me proteger, quando todos os outros estavam preocupados demais com suas próprias carreiras para notar que alguém tentava me matar. Henrique interrompeu. Sua voz carregada de uma autoridade que fez o corredor inteiro ficar em silêncio absoluto. Marina observou Fernanda empalidecer progressivamente. Os outros funcionários começaram a se dispersar rapidamente, fingindo ter compromissos urgentes para evitar serem os próximos alvos da ira do CEO. Eu não quis dizer, Fernanda tentou se explicar. Quis sim, Henrique replicou friamente. E deixe-me esclarecer algo para você e para qualquer outro funcionário que possa ter dúvidas similares. Marina Santos é agora minha assistente executiva direta porque demonstrou qualidades que são raras nesta empresa. Integridade, coragem e lealdade genuína. Ele deu um passo à frente, forçando Fernanda a recuar ainda mais. Se algum de vocês tem problema com minha decisão, a porta da rua é serventia da casa. Mas enquanto trabalhar aqui, você tratará a senhorita Santos com o respeito que qualquer executivo desta empresa merece. Está claro? Perfeitamente claro, senhor. Fernanda murmurou, o rosto vermelho de humilhação. Ótimo. Agora sugiro que volte ao trabalho. Tenho certeza de que tem coisas mais produtivas para fazer do que fofocar nos corredores. Fernanda se afastou rapidamente, os saltos repicando no mármore em uma retirada apressada. Os poucos funcionários que ainda permaneciam no corredor também se dispersaram, deixando Marina e Henrique sozinhos. Você não precisava fazer isso, Marina disse baixinho, ainda sentindo as bochechas queimarem de constrangimento. Precisava sim, Henrique respondeu, virando-se para ela.
E vou precisar fazer muito mais nos próximos dias. Eles vão testar você, Marina. Vão tentar quebrar sua confiança, questionar sua competência, espalhar rumores sobre nós. Sobre nós? Ela repetiu, sentindo um frio no estômago. Uma mulher jovem e bonita, sendo promovida rapidamente pelo CEO solteiro. Henrique explicou com amargura. Use sua imaginação para adivinhar que tipo de histórias vão inventar. Marina sentiu lágrimas de frustração ameaçarem transbordar. Talvez tenha sido um erro aceitar esta promoção. Talvez eu devesse voltar para o subsolo. Não, Henrique disse firmemente, colocando uma mão no ombro dela. Você merece estar aqui. Merece mais do que qualquer um deles. E eu vou garantir que você tenha a chance de provar isso. Eles caminharam juntos até o elevador, o silêncio carregado de tensões não ditas. Marina podia sentir olhares curiosos, atravessando as paredes de vidro dos escritórios. Sabia que cada movimento deles estava sendo analisado e interpretado. Como era sua mãe no trabalho? Henrique perguntou subitamente enquanto subiam para o 50º andar. Invisível, Marina respondeu sem hesitar. Ela fazia seu trabalho perfeitamente, mas sempre com cuidado para não incomodar ninguém, para não ser notada. Dizia que pessoas como nós sobrevivem sendo discretas. E você? Consegue ser discreta? Marina pensou no grito que havia dado na sala de reuniões, na forma como havia enfrentado Fernanda, na coragem que havia herdado de uma mulher que passou a vida inteira se escondendo. Não, admitiu. Acho que não consigo ser invisível como ela era. Ótimo! Henrique sorriu pela primeira vez naquela manhã. Porque eu não preciso de mais uma pessoa invisível ao meu lado. Preciso de alguém que vai me alertar quando houver perigo, mesmo que isso signifique gritar em uma sala cheia de executivos. O escritório dele havia sido reorganizado. Uma mesa menor havia sido colocada próxima à janela, com um computador de última geração e uma vista privilegiada da cidade. Era o espaço dela. É muito, Marina murmurou, passando os dedos pela superfície polida da mesa. É o mínimo, Henrique corrigiu. E Marina, sobre o que Fernanda disse? Sobre você não saber usar computador. É verdade, ela admitiu corada. Nunca tive dinheiro para ter um em casa. Sei o básico, mas não é problema. Vou providenciar treinamento. O melhor que o dinheiro pode pagar. Marina olhou para ele, sentindo algo quente se expandindo em seu peito. Não era apenas gratidão. Era o reconhecimento de que, finalmente, alguém via valor nela. Alguém estava disposto a investir em seu potencial. Por que está fazendo isso? Perguntou. Por que está arriscando sua reputação por mim? Henrique caminhou até a janela, observando a cidade se estender até o horizonte. O sol da manhã iluminava seu perfil, revelando uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Porque pela primeira vez em 20 anos tenho alguém ao meu lado em quem posso confiar completamente, disse sem olhar para ela. Alguém que está aqui não pelo meu dinheiro, não pelo meu poder, não pelo que pode ganhar comigo. Está aqui porque é uma pessoa genuinamente boa. Como você pode ter tanta certeza? Porque você arriscou tudo para salvar um estranho, porque defendeu minha vida quando não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Porque mesmo sendo humilhada há pouco, sua primeira preocupação foi se eu precisava que você voltasse ao subsolo. Henrique se virou para ela, e Marina viu nos olhos dele uma emoção que a fez engolir em seco. Ela devolvia a ele o que o dinheiro jamais conseguiu comprar. Paz. Vamos enfrentar tempestades, Henrique disse suavemente. Eles vão tentar nos separar, vão questionar cada decisão, vão tornar cada dia uma batalha. Você tem certeza de que está pronta para isso? Marina tocou o crucifixo de sua mãe, sentindo o metal aquecido contra a pele. Pensou em Ana Santos, que havia enfrentado humilhações muito piores e jamais havia perdido a dignidade. Pensou no legado de coragem e bondade que havia herdado.
Estou pronta, disse com voz firme. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. E naquele momento, no silêncio do escritório ensolarado, ambos souberam que haviam encontrado algo que nenhum deles esperava. Não apenas lealdade, mas o início de uma conexão que iria muito além dos negócios. O Grand Hotel Imperial brilhava como um palácio de cristal contra o céu noturno da cidade. Luzes douradas emanavam de cada janela do salão principal, onde a elite empresarial se reunia para o evento mais aguardado do ano, o Prêmio Empresário Destaque. Marina ajustou nervosamente o vestido azul marinho que Henrique havia insistido em comprar para ela, sentindo-se como uma impostora em meio àquele mar de sedas e joias. Respire, murmurou para si mesma, observando através das janelas panorâmicas do carro executivo. Henrique estava ao seu lado, impecável em seu smoking preto, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele como calor. Suas mãos estavam crispadas sobre os joelhos, os nódulos dos dedos brancos de tanta força. Algum problema? Perguntou baixinho, notando como ele verificava o espelho retrovisor pela quinta vez em 2 minutos. João descobriu algo inquietante hoje. Henrique respondeu sem tirar os olhos da rua. Interceptou comunicações que sugerem que Carlos não estava agindo sozinho. Há um grupo maior envolvido. Marina sentiu o estômago se contrair. Eles vão tentar alguma coisa hoje? É o evento perfeito, Henrique murmurou, observando a multidão elegante que subia as escadarias do hotel. 500 empresários influentes, imprensa, seguranças divididos. Se quisessem eliminar qualquer evidência remanescente, ele não terminou a frase, mas Marina compreendeu. Ela era a evidência remanescente, a única pessoa que havia presenciado a primeira tentativa e poderia identificar outros envolvidos. O motorista parou em frente à entrada principal, onde uma passarela vermelha se estendia até as portas douradas do hotel. Flashes de câmeras explodiram assim que Henrique saiu do carro, a imprensa gritando perguntas sobre os rumores de sabotagem interna que haviam vazado durante a semana. Marina aceitou a mão que ele ofereceu, sentindo a firmeza de seus dedos contra os dela. O tecido do vestido roçava suas pernas enquanto caminhavam pela passarela, cada passo sendo registrado por dezenas de fotógrafos. Ela nunca havia imaginado que um dia estaria sob tantos holofotes, literalmente. Senhor Andrade, gritou uma repórter loira, empurrando um microfone em direção a eles. É verdade que houve uma tentativa de envenenamento em sua empresa? E quem é a jovem que o acompanha? Sem comentários, Henrique respondeu educadamente, mas Marina sentiu sua mão apertar a dela com mais força. Eles aceleraram o passo em direção à entrada. O interior do hotel era ainda mais deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto ornamentado, refletindo a luz sobre mármores rosa e dourados. O aroma de flores exóticas se misturava com perfumes caros, criando uma atmosfera de luxo quase narcótica. Marina nunca havia visto tanta opulência reunida em um só lugar. Marina! Uma voz familiar a fez se virar. Era Arthur, do arquivo, surpreendentemente elegante em um terno escuro. Não esperava te ver aqui em cima. Arthur, como você... Trabalho meio período como garçom em eventos, explicou com um sorriso discreto. Renda extra, você sabe como é. Mas que bela transformação, princesa. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez naquela noite. Era reconfortante ver um rosto amigo em meio àquele oceano de desconhecidos hostis. Cuidado esta noite, Arthur sussurrou, aproximando-se como se fosse cumprimentá-la. Ouvi algumas conversas estranhas na cozinha, algo sobre resolver o problema da garota intrometida. O sangue de Marina gelou. Tem certeza? Absoluta. Fique perto do seu patrão e não aceite bebidas de ninguém.
Arthur se afastou discretamente, voltando aos seus deveres, deixando Marina com o coração disparado. Ela olhou ao redor do salão, tentando identificar rostos ameaçadores entre a multidão de sorrisos polidos e conversas animadas. "Tudo bem?" Henrique perguntou, notando sua expressão tensa. "Arthur me avisou que há algo planejado para esta noite." Ela sussurrou, aproximando-se dele. "Contra mim." Os olhos de Henrique se endureceram como aço. "Vamos embora." Não." Marina segurou seu braço quando ele começou a se virar. "Se fugirmos agora, eles vão saber que sabemos. E vão tentar novamente em outro momento. Melhor enfrentar aqui, onde temos algum controle." Henrique a estudou por um momento, admiração misturando-se com preocupação em seu olhar. "Você tem certeza?" "Tenho, mas precisamos ser inteligentes." Eles circularam pelo salão por 1 hora, cumprimentando empresários e autoridades. Marina notou como alguns olhares a seguiam com interesse excessivo, como certas conversas cessavam abruptamente quando eles se aproximavam. A tensão era palpável, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. Foi quando o mestre de cerimônias subiu ao palco que Marina viu. Carlos Mendonça estava no fundo do salão, conversando intensamente com 2 homens que ela reconheceu das fotografias de segurança. Os mesmos que haviam se encontrado com ele no estacionamento. Eles apontavam discretamente na direção dela. "Henrique", ela murmurou, tocando seu braço. Ele seguiu seu olhar e viu a reunião conspiratória. Seus músculos se retesaram visivelmente. "Damas e cavalheiros", a voz do apresentador ecoou pelo sistema de som. "Convidamos todos para o brinde tradicional de abertura da cerimônia." Garçons uniformizados se espalharam pelo salão carregando bandejas de taças de champanhe. O ritual era conhecido. Todos pegariam uma taça e brindariam juntos antes do início das premiações. Era uma tradição de 20 anos do evento. Marina observou Arthur se aproximando com uma bandeja, seu rosto sério. Quando chegou até eles, sussurrou rapidamente. "As taças da senhora foram marcadas. Há uma pequena etiqueta dourada na base. Não beba de nenhuma que tenha essa marca." Arthur continuou seu caminho, distribuindo taças para outros convidados. Marina olhou para as opções em sua bandeja e identificou imediatamente 3 taças com pequenos pontos dourados, quase imperceptíveis na base. "Eles planejaram isto meticulosamente", murmurou para Henrique, pegando uma taça sem marca. "Muito meticulosamente", ele concordou, mas sua expressão estava estranha, determinada demais. "O que você está pensando?" Marina perguntou, reconhecendo aquele olhar. "Estou pensando que é hora de acabar com isto", Henrique respondeu, pegando uma das taças marcadas. "Não!" Marina sussurrou urgentemente. "Você não pode?" "Posso sim", ele interrompeu, olhando diretamente nos olhos dela. "Você me salvou com um grito. Agora é minha vez de salvar você." "Senhoras e senhores", o apresentador chamou atenção, "preparem-se para o brinde." Henrique ergueu a taça marcada e Marina viu o rojo se desenrolar como em câmera lenta. Carlos e seus comparsas observavam atentamente do fundo do salão, aguardando o momento em que ela beberia o conteúdo fatal. "Henrique, não faça isso", ela implorou, tentando tirar a taça de suas mãos. "Preciso descobrir quem mais está envolvido", ele sussurrou. "Se eu beber e fingir que é você, eles vão se revelar. Vão sair de suas tocas para confirmar se o plano funcionou. E se a dose for letal? João tem uma equipe médica de prontidão. Confie em mim." O apresentador começou a contagem regressiva. 5, 4, 3... Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos enquanto observava o homem que havia se tornado tão importante para ela se preparar para beber veneno por sua causa. 2, 1, saúde. 500 taças se ergueram simultaneamente. Henrique olhou diretamente para Marina e sussurrou: "Eu bebi por você."
Em seguida, levou a taça aos lábios e bebeu o conteúdo inteiro. O efeito foi quase imediato. Henrique começou a suar profusamente, suas mãos tremeram e ele se inclinou pesadamente contra Marina, mas seus olhos permaneceram alertas, observando as reações ao redor do salão. "Chame uma ambulância!" Marina gritou, fazendo exatamente o que esperavam que ela fizesse se fosse ela a vítima. A multidão se agitou, pessoas se aproximando para ajudar. Mas Marina e Henrique observaram atentamente quem reagiu com satisfação em vez de preocupação. Carlos sorriu discretamente antes de perceber que havia sido notado. 2 outros homens de terno se aproximaram não para ajudar, mas para confirmar o sucesso do plano. "Conseguimos", Henrique murmurou enquanto Marina o apoiava. "Agora sabemos quem são todos eles." A equipe médica de João chegou rapidamente, disfarçada como paramédicos regulares. Eles levaram Henrique em uma maca, aplicando antídotos que já estavam preparados para a situação. Ela o salvou com um grito. Ele a salvou com o próprio corpo. Marina o acompanhou até a ambulância, lágrimas reais agora escorrendo por seu rosto. Não era apenas um ato, ela estava genuinamente aterrorizada de perdê-lo. "Vai ficar bem?" perguntou ao médico enquanto eles trabalhavam. "Vai", o médico confirmou. "O antídoto foi aplicado a tempo. Ele vai se recuperar completamente." Henrique apertou a mão dela fracamente. "Valeu a pena", sussurrou. "Agora temos evidências contra todos eles." Através da janela da ambulância, Marina viu João e sua equipe prendendo Carlos e os outros conspiradores. O plano havia funcionado, mas o preço havia sido alto demais. Ver Henrique se sacrificar por ela havia mudado algo fundamental em seu coração. Ela finalmente compreendia o que sua mãe havia sentido naquela noite, 20 anos atrás, quando salvou um jovem desesperançoso. Não era apenas compaixão, era amor. Amor pela humanidade, amor pela vida, amor por aquela pessoa específica que precisava de proteção. E agora, observando Henrique ser cuidado pelos médicos após ter arriscado tudo por ela, Marina soube que seus sentimentos por ele haviam transcendido gratidão ou admiração. Ela estava apaixonada pelo homem que sua mãe havia salvado. E ele havia acabado de provar que sentia o mesmo por ela. O hospital privado cheirava a desinfetante e esperança. Marina não havia saído do lado de Henrique por 3 dias, dormindo na poltrona reclináveis ao lado da cama, alimentando-se apenas dos lanches que Arthur trazia escondido em sua bolsa de trabalho. As enfermeiras já haviam desistido de tentar mandá-la embora. Sua determinação era inabalável como rocha. "Como ele está hoje?" perguntou o Dr. Mendes, entrando no quarto com uma pilha de exames. O médico cardiologista havia se tornado familiar durante aqueles dias tensos, sempre mantendo Marina informada sobre cada progresso na recuperação. "Melhor", Marina respondeu, observando o rosto de Henrique, que finalmente havia recuperado a cor natural. A febre baixou completamente durante a madrugada. Henrique abriu os olhos lentamente, focalizando primeiro no rosto preocupado de Marina, antes de notar a presença do médico. "Doutor, quanto tempo?" 3 dias, doutor." Mendes respondeu, verificando os monitores. "A substância que você ingeriu era uma mistura complexa de toxinas. Provocou uma reação grave, mas felizmente não letal. O antídoto funcionou perfeitamente." "E os exames?" Henrique perguntou, tentando se sentar na cama. "Todos normais. Você pode receber alta hoje, mas precisará de repouso absoluto por mais 1 semana." Após o médico sair, o silêncio se instalou entre eles. Marina observou Henrique estudar suas mãos entrelaçadas, notando pela primeira vez as marcas de cansaço ao redor de seus olhos. Ela havia se tornado sua guardiã, sua proteção constante, e a intensidade daqueles dias havia criado uma intimidade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. "Você deveria ter ido para casa",
Henrique disse suavemente. Não precisava ficar aqui cuidando de mim. Claro que precisava, Marina replicou, levantando-se para ajustar os travesseiros atrás dele. Alguém tentou te matar 2 vezes. Você acha que eu ia deixar você sozinho em um hospital? Henrique capturou a mão dela quando Marina se inclinou para arrumá-lo melhor. O toque enviou uma corrente elétrica por ambos e eles ficaram congelados naquela posição. Ela inclinada sobre ele, as faces a poucos centímetros de distância. Marina, ele sussurrou, seus olhos cinzentos mergulhando nos dela. A porta se abriu abruptamente, quebrando o momento. João entrou com uma expressão sombria, carregando uma pasta volumosa. Desculpe interromper, mas temos desenvolvimentos importantes. Marina se afastou rapidamente, sentindo o rosto queimar, enquanto Henrique tentava disfarçar o constrangimento limpando a garganta. O que descobriram? Perguntou, voltando ao modo empresarial. João puxou uma cadeira e se sentou, abrindo a pasta com movimentos precisos. Carlos falou. Depois de 3 dias na prisão, ele decidiu cooperar em troca de uma redução de pena. E? Marina incentivou, sentando-se na beirada da poltrona. A conspiração era muito maior do que imaginávamos, João começou, retirando fotografias e documentos da pasta. Carlos estava sendo pressionado financeiramente, sim, mas isso era apenas a porta de entrada. O verdadeiro mentor do plano era alguém muito mais próximo. Henrique se inclinou para a frente, ignorando o desconforto. Quem? João colocou uma fotografia na mesa de cabeceira. Era a imagem de uma reunião noturna em um restaurante elegante, tirada com teleobjetiva. Na mesa, Carlos conversava intensamente com uma figura que fez Marina arfar de surpresa. Roberto Silveira? Ela murmurou, reconhecendo o diretor de recursos humanos. Mas ele foi quem me repreendeu por ter alertado você. Ele parecia genuinamente irritado com a situação. Exatamente o que ele queria que você pensasse, João explicou. Roberto vinha orquestrando um golpe interno há meses. O plano era eliminar Henrique e assumir o controle da empresa através de uma série de manobras legais que já estavam preparadas. Henrique passou as mãos pelo rosto, processando a magnitude da traição. Roberto trabalha comigo há 10 anos. Eu confiei nele, com informações confidenciais, com decisões estratégicas. Ele usou tudo isso contra você, João continuou, mostrando mais documentos. Mapeou suas rotinas, suas preferências, seus pontos fracos. Sabia que você sempre bebia uísque escocês nas reuniões de sexta-feira. Sabia exatamente como e quando atacar. Marina sentiu náusea crescer em seu estômago. E Carlos? Era apenas uma peça no tabuleiro. Roberto descobriu suas dívidas e o coagiu. Ofereceu quitar tudo em troca da cooperação, mas também ameaçou destruir sua família se ele não colaborasse. Covarde, Henrique murmurou, mas não estava claro se referia a Carlos ou Roberto. Há mais, João disse hesitando. O segundo atentado no evento não era para matar Marina. Era para matar você e fazer parecer que ela havia envenenado ambos em um pacto suicida. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Marina sentiu vertigem ao compreender como estava próxima de ser acusada de assassinato. Eles tinham planejado tudo, João prosseguiu. Documentos falsificados, mostrando que Marina havia sido paga para envenenar você. Evidências plantadas em seu apartamento. Até mesmo uma carta de confissão que seria encontrada após a morte de ambos. Meu Deus, Marina sussurrou, levando as mãos ao rosto. Se você não tivesse bebido no meu lugar, eu estaria morto e você seria acusada de me matar. Henrique completou, uma fúria fria começando a queimar em seus olhos. Roberto teria assumido a empresa como executor do meu testamento, e você seria julgada como assassina. João assentiu gravemente. Um plano quase perfeito.
eliminaria os dois obstáculos de uma só vez. Você, que conhecia muito bem os negócios para ser facilmente manipulado, e Marina, que havia se tornado inconvenientemente leal a você. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A vista da cidade se estendia até o horizonte, mas tudo que ela conseguia ver era como sua vida havia estado pendurada por um fio tão frágil. Um momento de hesitação, uma decisão diferente, e ela estaria morta ou na prisão. "Onde está Roberto agora?" Henrique perguntou, sua voz carregada de uma frieza perigosa. "Preso." Assim que Carlos entregou as evidências, conseguimos mandados de busca e apreensão. Encontramos os documentos falsificados, os registros das transferências bancárias, até mesmo a carta de confissão forjada. E os outros envolvidos? 3 executivos de empresas concorrentes que haviam prometido contratos lucrativos para Roberto após ele assumir o controle. 2 advogados que prepararam a documentação legal. Um contador que manipularia os livros durante a transição. Todos presos. Henrique fechou os olhos, absorvendo a magnitude da conspiração que havia sido montada contra ele. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. "Quero processar todos eles até as últimas consequências", disse. "Quero que paguem por cada segundo de sofrimento que causaram, e quero reconstruir esta empresa do zero, sem um único vestígio da corrupção que eles plantaram." "Já está em andamento", João confirmou. "Mas será um processo longo. Vão ser meses de investigações, julgamentos, reestruturação." "Não importa o tempo que leve", Marina disse, virando-se da janela. "O importante é que a verdade prevaleceu." Henrique a observou com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Não era ela quem precisava dele, pensou. Era ele quem finalmente precisava de alguém real. "Marina", ele disse suavemente, "você salvou mais do que minha vida. Salvou minha fé na humanidade." Ela caminhou de volta para junto da cama, seus olhos brilhando com emoção não contida. "Você fez a mesma coisa por mim. Quando bebeu aquele veneno, quando arriscou tudo para me proteger, ninguém jamais havia feito algo assim por mim." João discretamente começou a guardar os documentos, compreendendo que sua presença estava se tornando desnecessária. "Henrique", Marina continuou sentando-se na beirada da cama. "Estes últimos dias, cuidando de você, pensando que poderia te perder, me fez perceber algo." "O quê?" ele perguntou, sua voz rouca de emoção. "Que quando minha mãe salvou você 20 anos atrás, ela não estava apenas salvando um jovem desesperançoso. Ela estava preparando o caminho para que nossas vidas se cruzassem no momento certo, da forma certa." Henrique estendeu a mão, entrelaçando os dedos com os dela. "Você acredita em destino?" "Acredito em amor", Marina respondeu, surpreendendo ambos com a simplicidade da confissão. "E acredito que algumas pessoas são destinadas a se proteger mutuamente." João saiu discretamente do quarto, deixando-os sozinhos com a revelação que pairava entre eles. Henrique puxou Marina para mais perto, até que ela estivesse sentada na beirada da cama, suas faces novamente próximas, como alguns minutos antes. "Eu te amo", ele sussurrou, as palavras saindo como uma oração. "Não sei quando começou, não sei como aconteceu, mas sei que não posso imaginar minha vida sem você." "Eu também te amo", Marina respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. "E desta vez não vou deixar ninguém nos separar." Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças cósmico finalmente se encaixassem. 20 anos de dor, perda e busca culminaram naquele momento perfeito de conexão e amor verdadeiro. Lá fora, a cidade continuava sua rotina,
ignorante da história de redenção que havia se desenrolado nos últimos dias. Mas ali, naquele quarto de hospital, duas almas feridas haviam encontrado cura uma na outra, completando um ciclo de bondade que havia começado com um ato de compaixão de uma mulher simples que acreditava no poder transformador do amor. 6 meses depois, a nova sede da empresa Andrade em Associados se erguia majestosa contra o céu azul do outono. O prédio de vidro e aço refletia o sol dourado da tarde, simbolizando não apenas crescimento, mas renascimento completo. Marina observava a movimentação da inauguração através da janela de seu escritório. Não mais uma mesa auxiliar, mas um espaço próprio no 45º andar, com vista panorâmica e a placa dourada na porta. Marina Santos, diretora de Desenvolvimento Humano. O uniforme de garçonete havia dado lugar a um elegante conjunto executivo azul marinho, cortado sob medida. Seus cabelos, antes presos em um coque simples, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. Mas a maior mudança não estava na aparência. Estava no brilho confiante de seus olhos, na postura ereta de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Nervosa, a voz familiar de Arthur a fez sorrir. Ele entrou carregando uma xícara de café aromático, agora vestindo seu próprio terno executivo. Henrique havia criado um programa de desenvolvimento interno e Arthur se tornara o primeiro funcionário a ser promovido de arquivista para gerente de projetos especiais. Um pouco, Marina admitiu, aceitando o café. Ainda não consigo acreditar que isto é real. É real porque você mereceu, Arthur disse com orgulho paternal. Vi você enfrentar tempestades que teriam quebrado pessoas muito mais experientes. Você não só sobreviveu, floresceu. Pela janela, Marina podia ver a multidão se reunindo no auditório principal. Investidores, parceiros comerciais, funcionários, imprensa, todos aguardando a cerimônia que marcaria oficialmente o início de uma nova era da empresa. Mas, para ela, representava muito mais. Era a materialização de um sonho que nem sabia que tinha. Marina, a secretária chamou pela porta. O Sr. Henrique está pedindo para se encontrarem no auditório em 5 minutos. Seu coração acelerou, como sempre acontecia quando pensava nele. 6 meses de namoro oficial, de aparições públicas como casal, de construção de uma parceria que era tanto profissional quanto pessoal. Mesmo assim, ele ainda conseguia fazer seu pulso disparar com um simples sorriso. O auditório fervilhava de atividade quando ela chegou. Câmeras de televisão captavam cada ângulo. Repórteres entrevistavam executivos. O burburinho de 500 conversas simultâneas criava uma sinfonia de expectativa. Marina procurou por Henrique e o encontrou conversando com um grupo de investidores internacionais. Seu porte imponente, dominando naturalmente o ambiente. Quando seus olhares se cruzaram através da multidão, ele se desculpou educadamente e caminhou em direção a ela. O smoking preto realçava sua figura atlética, mas era o sorriso genuíno que a fazia sentir como se fossem as únicas 2 pessoas naquele salão imenso. "Pronta para fazer história?" perguntou, oferecendo o braço. "Pronta para continuar fazendo história", ela corrigiu, entrelaçando o braço com o dele. "Afinal, já salvamos um ao outro algumas vezes." Eles subiram ao palco principal, onde um microfone e um pequeno púlpito aguardavam. A multidão gradualmente se aquietou, todas as atenções voltadas para o casal que havia se tornado o símbolo da renovação da empresa. "Senhoras e senhores", Henrique começou, sua voz ecoando claramente pelo sistema de som. Há um ano, esta empresa enfrentou sua maior crise. Traição, corrupção e tentativas de destruição quase nos levaram à ruína. Marina observou os rostos na plateia. Alguns mostravam simpatia, outros curiosidade, muitos admiração genuína.
Era um público que havia acompanhado a saga através da mídia e agora presenciava o capítulo final da história. Mas dessa crise nasceu algo inesperado. Henrique continuou, olhando diretamente para Marina. Nasceu a prova de que integridade, coragem e amor verdadeiro ainda existem no mundo corporativo. E essa prova está aqui comigo hoje. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras ressoassem pelo auditório. Marina Santos começou como uma garçonete temporária. Em 3 dias, salvou minha vida, expôs uma conspiração que poderia ter destruído centenas de empregos e mostrou a todos nós o que significa verdadeira lealdade. Aplausos espontâneos ecoaram pela plateia. Marina sentiu lágrimas ameaçarem transbordar, mas manteve a compostura. Hoje, ela não é apenas a diretora de desenvolvimento humano desta empresa. Ela é a pessoa que me ensinou que sucesso sem valores humanos é fracasso disfarçado, que riqueza sem compaixão é pobreza espiritual, que poder sem integridade é simplesmente tirania. Henrique se virou completamente para ela, pegando suas mãos diante de toda a plateia. Marina, você revolucionou não apenas esta empresa, mas minha vida inteira. Transformou um homem cínico em alguém que acredita no bem. Transformou um CEO solitário em alguém que entende o verdadeiro valor de uma parceria. O murmúrio na plateia aumentou quando Henrique começou a se ajoelhar lentamente. Marina arfou, compreendendo o que estava acontecendo. Suas pernas tremeram enquanto ele retirava uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó. Ela me salvou 2 vezes, Henrique disse, agora de joelhos diante dela, sua voz carregada de emoção profunda. A primeira quando gritou para não beber o veneno, a segunda quando me ensinou a amar novamente. A caixa se abriu, revelando um anel de diamante que brilhava como uma estrela sob as luzes do palco. Mas não era a pedra que tirava o fôlego de Marina. Era a intensidade do amor nos olhos cinzentos que a observavam. Marina Santos, ele disse, sua voz agora amplificada por todo o auditório. Você aceita passar o resto da vida salvando um homem que se perdeu e foi encontrado por você? O silêncio no auditório era absoluto. 500 pessoas prenderam a respiração, aguardando a resposta. Câmeras de televisão capturavam cada ângulo do momento que seria transmitido para milhões de pessoas. Marina olhou para o homem ajoelhado diante dela e viu não apenas o CEO poderoso, mas o jovem quebrado que sua mãe havia salvado, o homem vulnerável que havia bebido veneno para protegê-la, o companheiro que havia transformado sua vida de invisibilidade em uma jornada de propósito e amor. Quando ele ajoelhou e pediu sua mão, ela pensou, ninguém duvidou que aquilo era amor de verdade. Sim, disse, sua voz saindo inicialmente como um sussurro. Então mais forte, para que todos pudessem ouvir. Sim, eu aceito passar a vida inteira ao seu lado. O auditório explodiu em aplausos ensurdecedores quando Henrique deslizou o anel em seu dedo. Ele se levantou e a beijou profundamente, selando não apenas um compromisso, mas uma história de redenção que havia começado 20 anos antes com um ato de bondade de Ana Santos. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Henrique pegou o microfone novamente, sua voz embargada de emoção. Esta empresa foi construída sobre uma base de ambição e lucro, disse para a plateia que ainda aplaudia. Mas hoje, ela renasce sobre uma base muito mais sólida. Amor, integridade e a crença de que fazer o bem é a única forma verdadeira de fazer bem feito. Marina tomou o microfone das mãos dele, sentindo uma força que vinha de muito longe. A força de sua mãe, a força de todas as mulheres que haviam lutado no silêncio para que essa possibilidade existisse. Minha mãe sempre dizia que quando você salva alguém, o universo conspira para retribuir,
disse, sua voz ecoando clara e firme. Hoje eu entendo que ela não estava falando apenas de salvação física. Estava falando de salvação do coração, da alma, do propósito de vida. Ela olhou para Henrique e depois para a plateia. Henrique não me deu apenas um emprego. Ele me deu a chance de honrar o legado de uma mulher que acreditava que toda vida tem valor, que toda pessoa merece uma segunda chance, que o amor sempre encontra seu caminho de volta para casa. Os aplausos recomeçaram, mas desta vez havia algo diferente na qualidade do som. Não era apenas aprovação ou celebração. Era reconhecimento de que haviam presenciado algo raro e genuíno. Enquanto desciam do palco de mãos dadas, Marina sussurrou: "Acho que sua mãe estaria orgulhosa de você." "Acho que a sua estaria orgulhosa de nós duas", Henrique respondeu, apertando sua mão. A festa continuou pela noite, mas para Marina e Henrique, o momento mais importante já havia passado. Eles haviam declarado publicamente não apenas seu amor, mas seu compromisso com um tipo diferente de sucesso, um que incluía compaixão, integridade e a crença de que as melhores histórias de negócios são, na verdade, histórias de pessoas encontrando seu caminho uma para a outra. Mais tarde, quando a última câmera foi desligada e o último convidado se despediu, eles ficaram sozinhos no auditório vazio. Marina segurava o crucifixo de sua mãe, agora acompanhado pelo anel de noivado que brilhava na mesma mão. "Conseguimos", ela murmurou, olhando ao redor do espaço que havia testemunhado sua transformação completa. "Não", Henrique corrigiu, puxando-a para mais perto. "Nós apenas começamos. A melhor parte da nossa história ainda está por vir." E quando ele a beijou novamente, sob as luzes suaves do auditório vazio, ambos souberam que estavam certos. O amor verdadeiro não era o fim da jornada, era apenas o começo da aventura mais importante de suas vidas.